Alô pessoal, aqui é o professor Arnaldo do canal Exatas Portal do Conhecimento. Vamos resolver mais um exercício de física. O corpo B na figura pesa 102 N. O corpo A pesa 32 N. Os coeficientes de atrito entre o bloco e o plano inclinado são: estático 0,56, cinético 0,25. Determine a aceleração mínima do sistema se B estiver inicialmente em repouso, sendo o ângulo de 40. Aqui nas forças eu tenho peso do A, tração, peso do B na direção X, a força de atrito, peso do B na direção Y, o peso, o próprio peso, aqui a componente do peso. Aqui eu tenho o peso do B, a componente do peso na direção do X, a componente do peso na direção do Y, a força normal, a tração e a força de atrito. Teorema do corpo livre para o bloco B, para o eixo Y. N menos P é igual a zero, não tem movimento. Passa o PY para o outro lado. A força normal é igual ao PY. E o PY é P cosseno de θ. Para o eixo X, a tração menos o peso na direção X é igual a zero. E o peso X é peso do B seno de θ. E a equação fica tração menos peso do B seno de θ. Tem a equação 1 e a equação 2. Teorema do corpo livre para o corpo A. O peso do A menos T é igual a zero. Então o peso do A é igual a tração. Vamos calcular a força de atrito. μN. O N nós vimos que é o peso do B na direção Y, que é P cosseno de θ. A força de atrito substituindo os valores é 43,7 N. Aqui nós temos o desenho e as forças representadas nele. A resultante da força, Px menos Pa. A força resultante é peso do B seno do ângulo menos o peso do A. Substituindo os valores, a força resultante é 33,56 N. A força resultante, se você fizer uma comparação, ela é menor que a força de atrito. Logo, os blocos estão em repouso. Determine a aceleração do sistema se B estiver se movendo para cima, no plano inclinado. É interessante porque se ele tiver... Lembrem, a força de atrito é sempre contrária ao movimento. Se o bloco B estiver subindo, ela aponta para baixo. Se o bloco B estiver descendo, ela aponta para cima. Então nós temos aqui o Px, que é a direção do eixo X, da componente da força no eixo X, e a força de atrito apontando para baixo porque o bloco vai subir. Teorema do corpo livre fica N menos P é igual a zero, o N é igual ao PY. E o PY é P cosseno de θ. E para o eixo X, tração positivo menos, quem é negativo? O peso no eixo, na direção do eixo X e a força de atrito são negativos. Isso é igual a massa vezes a aceleração. O peso no eixo X é P seno de θ. Substituindo, eu tenho que a tração menos o peso do B, seno de θ menos o φ é igual a massa vezes a aceleração. Teorema do corpo livre para o bloco A. O peso do A, peso é positivo, menos a tração é igual a massa vezes a aceleração. Vou somar as duas equações que nós acabamos de fazer. Cancela-se atrações. Quem sobrou? Menos peso do B seno θ, menos o φ, mais o peso do A, que é igual a soma das massas vezes a aceleração. Aqui eu já coloquei as massas em evidência. E substituí aqui o φ, que é μn, e n é P cosseno de θ. E o peso do B eu permaneci. A aceleração, quem está multiplicando passa dividindo. E aqui eu tenho a equação da aceleração. Eu pus aqui o peso em evidência, o peso do B. O peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Portanto, eu passei a gravidade que está multiplicando a massa para baixo do peso e substituí o valor do peso do bloco B dividido pela gravidade e nós encontramos uma massa de
10,39 kg. A mesma coisa eu faço para o A, peso é mg, o G eu passo para baixo do peso, substituo os valores e encontro a massa de 3,2 kg. E aí eu vou substituir tudo na equação da aceleração. Nós vamos encontrar uma aceleração de menos 3,88 metros por segundo. É uma desaceleração. Determine a aceleração do sistema se B estiver se movendo para baixo. Agora a força de atrito é ao contrário. Ao contrário do movimento. Ela aponta para cima. Teorema do corpo livre. N menos PY é igual a zero. N é igual a PY e PY é igual a B cosseno de θ. Para o eixo X, peso na direção X é positivo, menos a tração, que é o contrário do movimento, menos o Φ é igual a massa vezes a aceleração. O peso na direção X é peso do B seno de θ. Substituindo na equação, eu tenho o peso do B seno θ, menos a tração, menos o Φ, que é igual a massa vezes a aceleração. Teorema do corpo livre. Agora o peso A está subindo, então a tração é positiva, o A é negativo, o peso do A é negativo, massa vezes a aceleração. Vou somar as duas equações que nós encontramos. Cancelei as trações, peso do B sobrou menos o Φ, menos o peso do A é igual à soma das massas vezes a aceleração. Substituí o Φ por μn e n é P cosseno de θ. E já pus aqui a massa em evidência. Massa do A mais massa do B está multiplicando a aceleração, passei dividindo. Pus novamente o peso do B em evidência. E aí substituí os valores. A aceleração é 1,02 metros por segundo. Se você gostou, dá um like, compartilhe nosso canal. Exatas, Portal do Conhecimento. Eu sou o professor Arnaldo Silva.